é que mudou a estatística, assim, mudou a probabilidade, né, de acontecer esses eventos extremos de cheias e de secas. Então, isso está, assim, tem forte aderência assim, ao que a gente pode dizer do que a gente espera pelos modelos e pela análise que foi feita na mudança do clima. Então, a mudança do clima, o que é que ela é? É uma mudança na média, mas é uma mudança também nessa variação que você vai ter. Então, tem uma média que é mais seca, e às vezes você tem até também uma variação maior uma probabilidade maior de ter eventos de cheias e secas. Até às vezes é paradoxal, por exemplo. Uma análise aqui para Fortaleza, que a gente fez de chuva intensa e de precipitação média. Quando vocês fizeram? A gente fez isso alguns anos atrás. A primeira tese de doutorado que a gente orientou com drenagem urbana aqui em Fortaleza tem uns 7 anos para poder fazer essa análise aqui da drenagem. Então, o que é que a gente observa? A gente ficou até um pouco assustado, né? Porque a média do Ceará de precipitação, para a maior parte dos modelos, a gente analisa mais de 20 modelos do mundo todo, diminuía. E quando a gente olhava a chuva intensa em Fortaleza, por uma parte importante dos modelos, aumentava. Aumentou. Aí como é que aumenta a chuva intensa e você diminui a média do período? Então, você está falando Fortaleza ou Ceará? Fortaleza e no Ceará. Isso aqui. Aí a chuva intensa a gente olhou em Fortaleza. Certo. E aí qual é a explicação para isso? Os eventos de chuva vão ser mais concentrados no tempo, com maior intensidade. Então, você vai ter eventos de chuva muito intensos e depois um período grande de estio. Então, a variação dentro do período de chuvas vai ser uma variação que vai ter vai ser uma variação muito mais intensa do que a gente tem hoje. Então, chove, depois passa vários dias sem chover, aí chove. Então, com isso tem uma modulação de que a chuva intensa de um dia, de algumas horas, se torna uma chuva intensa muito grande, e, ao mesmo tempo, você tem a soma do período, um período menor. Então, esse padrão de variação, a gente está observando no conjunto das simulações desses modelos de mudança climática, que cabe observar que, às vezes, o pessoal vai num programa e faz um raciocínio muito simples, né? E que, às vezes, não corresponde à realidade para analisar a mudança do clima. Por exemplo, vai ter o aumento do clima, vai aumentar mais água na atmosfera, tem mais nuvem, a nuvem reflete, diminui a quantidade de radiação que chega na Terra. É um raciocínio, com isso a temperatura vai diminuir. Acontece isso? Acontece. Está entendendo? Mas nos modelos de mudança climática, a gente vai olhar para o seguinte: olha, mas a nuvem agora também ela absorveu mais radiação e com isso reemitiu mais radiação para a superfície da Terra. Então, todos esses efeitos são modelados matematicamente, com balanço de energia, de umidade do ar, etc., em modelos que simulam o planeta Terra como um todo. Desde os anos 70 que esses modelos são desenvolvidos e agora a gente tem uma capacidade de representação do que a gente chama de sistema terrestre muito grande. Então, a gente tem hoje mais de 20 modelos, que rodados em vários centros do mundo. A gente não se apropria de um modelo só, a gente analisa todos eles, porque às vezes as hipóteses que são construídas no modelo vão em uma direção, outras vão em outra direção, então a gente sinaliza e analisa esse conjunto dos modelos. E eles são muito consistentes em mostrar o quê? Aumento de temperatura no planeta. 2, o efeito, por exemplo, aí a gente vai analisar o efeito regional do processo de precipitação com essa variabilidade que vai aumentar muito, né? Esses modelos simulam os oceanos e tem um processo de acidificação dos oceanos que vai modificar coral, isso a gente observa fortemente. E a gente analisa nesses modelos esse padrão de precipitação do Brasil, que a gente já sinalizou, né? O Nordeste e a Amazônia com menor intensidade de chuva média, né, e frequência maior de secas, o sul do país com a maior probabilidade de acontecer essas precipitações. Então, e aí vai ter morte de espécies? Vai, porque algumas espécies conseguem migrar, outras não. Tá certo? Então, se você olhar, por exemplo, existem estudos que a gente chama de qual é a perda da biodiversidade. Então, tem uma perda de espécie que é chamada basal. Se a gente olhar agora, esse basal, às vezes, está para algumas espécies como anfíbios, espécies várias espécies de anfíbios, eles estão tendo um nível de mortandade grande, né? Então, voltando até a primeira questão que você sinaliza, tem algumas pessoas que falam na sexta grande extinção, né? Porque tiveram algumas extinções que estão associadas
a mudanças mais severas no clima. Mudança no clima faz com que as espécies se adaptem, evoluam, e ao mesmo tempo também extinguem. A clássica é a dos dinossauros. Extinguem, exatamente, que é 65 milhões de anos atrás, né, que você termina, e as eras geológicas são marcadas assim. 65 milhões de anos atrás acaba a era mesozoica, né? E começa a nova vida sendo... 65 milhões de anos atrás acaba o Mesozoico, mas deve ter levado uns 2 milhões para esse processo se dar. Exatamente. E o que a gente observa, Eduardo, que isso agora está muito rápido. Muito rápido, exatamente. As coisas estão acontecendo claramente e de maneira geral no planeta. Na verdade, se você olhar os eventos que nós tivemos esse ano, deserto do Maghreb, aeroporto de Dubai, né? Loucura, Holanda, são tudo eventos extremos, né? Califórnia, nos Estados Unidos, né? A neve derretendo, enchendo lugares que nunca encheram de água, rios que estavam extintos praticamente, lagoas extintas, enfim. Pode continuar. Então, isso está geral. Realmente, esses eventos extremos estão acontecendo de máxima, né? Estão acontecendo de maneira geral no globo. Então, realmente, o sistema climático, na minha visão, ele está buscando um novo equilíbrio, né? E isso me coloca uma tarefa árdua, que é rever todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, de previsão, porque esse ano, apesar de a gente lidar com probabilidades, né, o cenário que foi posto, ele foi, digamos assim, não foi nem o segundo mais provável, né?